A gente costuma ver a mediunidade como um dom, né? Algo meio misterioso. Mas e se for, na verdade, uma jornada? Uma missão de serviço que foi planejada antes mesmo de a gente nascer. Olhando bem a fundo na obra de André Luiz, a gente vai descobrir que ser médium é um caminho, olha, de uma responsabilidade imensa, cheio de desafios e de uma dedicação que dura a vida inteira. E essa citação de Leon Denis já dá o tom da nossa conversa. A verdadeira mediunidade, aquela séria, ela não é sobre espetáculo, não é sobre o poder. Ela se forma devagarinho, num processo cuidadoso, disciplinado. É algo que floresce no silêncio, sabe? No estudo, na renúncia, bem longe do barulho do mundo. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Muita gente imagina essa comunicação como algo mágico, instantâneo. Mas, na verdade, é um compromisso muito complexo, que envolve preparação, provações e até perigos invisíveis. Vamos então desvendar juntos as etapas e os desafios dessa jornada. Então, nossa primeira parada é a preparação espiritual. E isso é fundamental entender. A jornada de um médium não começa aqui, na Terra. Ela é toda planejada lá no plano espiritual, num processo bem intenso que acontece muito, mas muito antes do nascimento. A mediunidade, na essência, é uma missão que a gente assume para quitar débitos do passado e, claro, para acelerar a própria evolução. Pensa nisso como um contrato sagrado, um compromisso que a gente faz por vontade própria no plano espiritual para servir de ponte entre os dois mundos. E qual o tamanho desse preparo todo? Pois é, André Luiz nos dá um exemplo que é impressionante. Um espírito se preparou por 30 anos seguidos para sua tarefa mediúnica. 30 anos. Isso mostra a seriedade e a dedicação que são exigidas antes mesmo da jornada aqui na Terra começar de fato. E essa longa preparação toda inclui tratamentos especiais no perispírito para deixar as percepções psíquicas mais afiadas. O resultado é uma sensibilidade muito maior. A intuição fica mais clara, a vidência e a audiência começam a aparecer e o contato com o plano espiritual se torna mais natural. Só que essa sensibilidade é uma faca de dois gumes, viu? Exige uma vigilância constante. E é claro, com essa sensibilidade toda aguçada, chegam as provações. A jornada do médium é cheia de desafios internos. E aqui, as nossas próprias fragilidades, o nosso ego, eles se tornam os maiores obstáculos que a gente precisa superar. Todo médium, sem exceção, chega nessa encruzilhada. De um lado está o caminho mais escuro, aquele que usa a mediunidade para desejos pessoais, fama, dinheiro, poder. Do outro, o caminho iluminado do serviço, que exige renúncia e disciplina. A escolha de atender ao ego, em vez do dever, olha, invariavelmente leva a missão ao fracasso. Essa confissão de uma médium que não conseguiu cumprir sua tarefa revela um dos maiores inimigos que a gente tem por dentro, o medo. O medo de ser julgado, o medo do desconhecido, o medo de errar. Esse medo paralisa, ele sabota a missão e transforma o que era para ser uma oportunidade de serviço numa fonte de angústia. Outro inimigo gigante é o tal do personalismo. É quando o médium começa a achar que o trabalho é dele, sabe? E aí busca os holofotes. Mas o verdadeiro serviço exige humildade. O médium é só um instrumento. O trabalho pertence a uma causa maior, uma causa divina. A vaidade é uma porta escancarada para o desequilíbrio. E além dos desafios que vêm de dentro, existem os perigos que vêm de fora, os invisíveis. A mesma sensibilidade que abre a porta para os espíritos elevados também torna o médium um alvo para entidades menos evoluídas que querem explorar essa conexão para os seus próprios fins. Esse aqui é um princípio fundamental, a sintonia espiritual. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles funcionam como ímãos. Eles atraem companhias espirituais com vibrações parecidas. Um médium que fica cultivando raiva, vício, egoísmo, vai atrair espíritos que se alimentam justamente dessas energias. Por isso, a vigilância mental é a primeira linha de defesa. A fascinação talvez seja um dos processos obsessivos mais perigosos que existem. O médium simplesmente perde a capacidade de discernir. Ele é manipulado por um espírito muito astuto que o faz acreditar em coisas absurdas, sempre elogiando a vaidade dele e o isolando de qualquer ajuda. O pior é que a vítima nem percebe que está sendo enganada. Ela acha que é um canal privilegiado. Ok, se a fascinação cega o médium, a mistificação engana todo mundo. É uma fraude espiritual pura e simples.
Uma entidade se passa por um guia de luz ou um parente querido para ganhar confiança e espalhar desinformação. A única defesa contra isso é o estudo sério, a humildade e uma análise bem crítica de toda e qualquer mensagem recebida. E por fim, o vampirismo. Espíritos que ainda são muito apegados às sensações da matéria se ligam aos encarnados para sugar a energia vital, se alimentando dos nossos excessos, dos nossos desequilíbrios. O médium que não se vigia pode virar uma fonte de sustento para essas entidades, e o resultado é um esgotamento físico, mental e espiritual. Ufa! Diante de tanto desafio interno e externo, como é que se tem sucesso, então? A resposta não está num poder especial, não. Ela está em práticas essenciais e em sistemas de apoio que dão a proteção e a orientação que a gente precisa para navegar com segurança por essa jornada. A chave para a segurança é entender que mediunidade não é uma jornada para se fazer sozinho. A proteção mais eficaz vem de um grupo espírita sério. Um grupo focado no estudo, na caridade, na fraternidade. Ele cria um campo de força que afasta as influências negativas e oferece aquele apoio que é vital para o desenvolvimento do médium. A importância do estudo, gente, não dá nem para exagerar. Estudar a doutrina espírita, as obras de Kardec, de autores como André Luiz, isso dá as ferramentas para a gente discernir, para entender os mecanismos do intercâmbio e para identificar as armadilhas. O conhecimento é a luz que acaba com as sombras da ignorância e do engano. A ajuda direta de um guia espiritual experiente não é um direito adquirido, é uma conquista. Ela vem como resultado do esforço contínuo do médium em servir com boa vontade, em estudar com dedicação e, acima de tudo, em agir com humildade. Sabe aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? É bem por aí. E aqui a gente chega na essência de tudo. O sucesso do médium não se mede pela fama ou pelos fenômenos espetaculares. A verdadeira glória está na transformação interior, na superação do ego para se tornar um canal puro e fiel para o serviço, um instrumento humilde nas mãos do divino. A jornada do médium nos deixa uma reflexão que serve para todo mundo. Embora nem todos sejamos médiuns ostensivos, a vida de cada um de nós é uma oportunidade de serviço. Que renúncias a gente precisa fazer? Qual é o serviço que a vida nos chama para realizar, para que a gente se torne um instrumento útil para um propósito maior? A resposta? Essa está dentro de cada um de nós.